Amém. Glória a Deus. Antes de orarmos, eu vou passar a palavra para o irmão Wagner. Ele vai nos dizer aquilo que Deus colocou no coração dele e que, Deus te abençoe, meu irmão, e que seja estímulo para nós, né, que assim como o irmão Wagner, dependemos da boa mão do Senhor sobre a nossa vida. Então, o irmão Wagner vai nos dizer algo. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Eu creio que alguns aqui que têm uma certa proximidade conosco, né, perceberam a minha ausência durante algum tempo. Mas estou aqui para agradecer a oração de todos e agradecer principalmente a Deus. No dia 7 de março, eu fui acometido de uma virose. Não sei qual foi o tipo, até hoje não foi descoberto. Eu passei março e o mês de abril praticamente inteiro em tratamento. E foi muito difícil, porque ninguém descobriu o que era. E quando foi em março, uma certa empresa me chamou para trabalhar e eu não fui admitido por causa de problemas de saúde. Mas como nosso Deus ele age de forma que a gente não compreende, na outra semana a empresa novamente ela me chamou e eu só passei lá, irmãos, exatamente 30 dias, que foi justamente 30 dias para me poder se tratar no hospital particular. E eu tenho certeza absoluta que isso foi a mão de Deus, não foi outra coisa, porque eu só trabalhei apenas 14 dias e no dia 28 de abril eu saí da empresa, saí de lá.
ou que Ele nos convide para estar com Ele eternamente na sua glória. Peço aos irmãos que estejam orando por nós, né, para que o Senhor nos fortaleça a cada dia nessa caminhada que estamos fazendo juntos. E a parte que eu considero mais importante desse meu encontro com Mônica é que desde o seu nascimento, tanto a sua avó, Dona Luísa, Dona Maria Luísa, mulher maravilhosa, que muito me abençoou, e sua mãe, Iraci, irmã Iraci, que já está com o Senhor, as duas, né? Elas oravam pelo esposo de Mônica, que vos fala nesta hora, né? Então eu sou resposta de oração de uma avó, de uma mãe, e eu louvo a Deus, né? Porque foi o Senhor que me encaminhou até esse dia que eu conheci a minha esposa e estou com ela até hoje, e tem valido muito a pena estar ao lado de uma mulher que nos ajuda, né, a seguir em frente, como eu também tenho me esforçado para fazer com que ela siga comigo. Então, que os irmãos estejam orando por nós e que Deus continue nos abençoando. Amém? Ontem eu estive na residência do irmão Jateniel, e está aqui. E lá estava os avós da irmã Nívia, né? O irmão Hipólito e a irmã Odete, né? Sim, eles têm 57 anos, é isso? 58. Vão completar 58 anos de casado agora esse ano, né? Eu digo, nossa. Aí, Mônica, a gente achava que tinha muito tempo, né, de união. Olha o irmão Hipólito e a irmã Odete, com 57 anos juntos. E ele chama a irmã Odete minha santa, né? Oh, minha santa, né? E a palavra de Deus diz que o amor de Deus nos constrange, né? E ontem eu me senti constrangido na presença do irmão Hipólito e da irmã Odete, porque eles revelam assim de uma maneira tão espontânea o amor de Deus, né? Eu senti de uma maneira tão profunda a presença de Deus na vida deles dois, porque a irmã Odete, os dois, né, eles são crentes desde do berço, né, desde da infância, que eles são tementes a Deus, são crentes. E quando a pessoa ela tem característica do Deus da salvação dela, né, é algo que nos constrange, porque a gente reconhece a presença de Deus na vida daquelas pessoas. E foi assim que eu me senti. E sabe quando a gente reconhece a presença de Deus na vida de outra pessoa, irmão? O que nos vem à mente é a vontade de chorar. Naquele momento que eu estive com eles ali, ficamos 1h30, né, ali na célula, eu por alguns instantes eu me contive, porque me dava o desejo, me dava vontade de chorar, né, de tanto que era a presença de Deus na vida dos dois, do irmão Hipólito e da irmã Odete. Eles já estiveram aqui conosco, né, já vieram aqui na nossa igreja. Bênção de Deus, casal de Deus, que Deus continue usando a vida deles para nos constranger. E naquele instante, diante deles, eu disse, Senhor, acho que falta muito do Senhor na minha vida. Porque eu não sei se eu causo isso na vida daqueles que o Senhor coloca diante de mim, como o irmão Hipólito, a irmã Odete causou na minha vida espiritual. Mas, irmãos, é um negócio assim diferente, sabe? É um negócio sobrenatural. Entendeu? Ver na vida deles a presença do Senhor. Sério mesmo, por várias vezes, acho que o Jataniel nem percebeu, mas no final eu disse para eles, não foi? No final eu disse para eles, já preparando para chorar, né? E eu agradeci os dois, porque eles estiveram ali naquele lugar e eu fui um privilegiado de estar na companhia deles, porque eu senti de uma maneira poderosa a presença do Senhor na vida dos dois. Eles não disseram muita coisa, mas o simples fato de eles estarem ali, eles me disseram muita coisa. E uma das coisas que eles falaram no meu coração é que eu preciso melhorar muito o que eu sou como imagem e semelhança do meu Deus. Amém? Já estou com vontade de chorar aqui, só em falar deles dois. Vocês vão ter a oportunidade de conhecê-los e vocês vão comprovar o que eu estou dizendo para vocês agora. Muito bem, vamos em frente, por favor, abra sua Bíblia. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30.
A partir do versículo 1, vamos caminhar até o versículo 8. Primeiro livro do profeta Samuel, filho de Ana e Elcana, aquele que foi resposta de oração do Senhor para sua mãe Ana. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, acho que é o último capítulo, ou penúltimo, né? Penúltimo capítulo do livro. A partir do versículo 1, será o ponto de partida para a nossa caminhada até o versículo 8. Na verdade, nós vamos trabalhar o capítulo 30 todo. Vamos dar início hoje até o versículo 8 e no domingo que vem nós vamos fechar o capítulo e naturalmente vamos fechar essa história tão bonita. Uma história que fala de família. Ela não começa muito bem, mas ela termina muito bem, muitíssimo bem. Uma história muito linda, uma história de quem não entrega os pontos, né? De quem luta, e luta porque tem um Deus para lutar consigo, né? Então é sobre isso que essa história ela, nos ensina. Todos acharam aí? Vamos ler então a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, na região de Judá, e a cidade de Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreíta, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita, aquele avarento, não é? Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Senhor, te damos graças mais uma vez por tua palavra aberta diante de nós, essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E desejamos ardentemente, ó Pai, compreendê-la, guardá-la, para aplicá-la sem reservas nas escolhas e decisões que precisamos fazer nesta vida. Nos abençoe como povo seu aqui reunido com a tua palavra que lança luz sobre a nossa vida pela ação poderosa do teu Santo Espírito que em nós habita. Que possamos, ó Deus, nesta hora nos tornar mais sábios, menos ignorantes, mais capazes de discernir entre aquilo que é a tua vontade e o que não é a tua vontade. É isso que te pedimos, Pai, e já te agradecemos porque oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E graças a Deus. No primeiro domingo, vamos recapitular rapidamente, nós tratamos aqui sobre uma família crente, porém com condutas de não crentes, família de Isaac. Né? Vimos lá interesses pessoais, partidarismo, mundanismo e muitas outras coisas que não cabem numa família temente a Deus. Semana passada nós estudamos sobre a família da mãe que ficou viúva com 2 filhos para criar, porém com a dívida para lidar com o credor que estava à sua porta para cobrar a dívida contraída pelo seu esposo. E na ocasião vimos o quanto poderoso é para uma família temente a Deus depender do Deus Todo-Poderoso.
Pois a família que tinha a palavra de Deus desfrutou do poder dessa palavra quando essa palavra foi colocada em prática. A família de Isaac conhecia a palavra de Deus, porém não desfrutava da palavra de Deus. E porque não desfrutava da palavra de Deus, a família tomou um caminho muito perigoso e quase a tragédia encontrou lugar no seio daquela família, por falta da palavra de Deus. Na família da mãe viúva, porque existia a palavra de Deus, o milagre do Senhor aconteceu. Hoje nós vamos pensar sobre famílias que se viram numa situação de aperto, desespero. As famílias foram separadas, né? Os pais ficaram do lado, esposas e filhos do outro. Houve essa separação não desejada, né? Não foi programado por essas famílias que ocupavam um lugar nessa cidade chamada Ziklag, mas aconteceu, infelizmente aconteceu, para a glória de Deus, porque essa história, ela nos leva a uma reflexão acerca do quanto o Senhor, Ele é capaz de nos proporcionar recomeços extraordinários, porque o nosso Deus, guarda aí no teu coração, é o Deus do recomeço, e foi isso que aconteceu com essas famílias que nós vamos aprender um pouco sobre a história delas. Muito bem, eu me recordo do tempo que eu trabalhei como gestor de empresa. O gestor, ele trabalha com forças internas e forças externas. As internas nós podemos controlar, mas as externas não. Exemplo: o governo, ele muda o sistema econômico, né? E isso afeta toda a sociedade. E essa mudança, ela não reflete na sociedade uma mudança positiva, e sim negativa. O desemprego aumenta. Consequentemente, o consumo diminui. Um exemplo. Então, o gestor, ele não tem como controlar isso. Ele vai, como a gente disse, rebolar, se reordenar, criar estratégias diferentes para lidar com o diferente. Exemplo, a natureza. O gestor não tem como controlar a natureza. Chove uma semana inteira, né? Uma loja, infelizmente, ela não aguenta, o sistema de drenagem não suporta a quantidade de água e aí alaga tudo, você tem que recuperar tudo. Então, isso é suficiente para comprometer os objetivos de um mês, né, de trabalho. Deixa eu ver outro exemplo aqui, que a gente não tem como controlar o que está fora. Por exemplo, eu trabalhava com um trânsito de 2 dias no reabastecimento das lojas que eu gerenciava. Então, a carreta que saía do centro de distribuição, ela se envolveu num acidente de trânsito, virou, e aí, ao invés de chegar a reposição da mercadoria que nós trabalhávamos com 2 dias, essa mercadoria ia ser reposta com 4 ou até 6 dias, né? Porque até o sinistro ele se desenrolar, o processo de informação chegar para o CD e gerar toda a reposição no sistema, separar a mercadoria e embarcar isso, vir para o Rio Grande do Norte, distribuir para as lojas. Isso não tinha como recuperar o faturamento pela falta do medicamento, né? Eu trabalhava com farmácia, e isso refletia no final do mês. Não tinha como a gente controlar o que estava fora do nosso alcance. Então tem coisas na nossa vida, e esse texto que nós acabamos de ler é um exemplo cabal disso. Tem coisas que a gente consegue controlar, mas tem coisas que a gente não consegue controlar. E Davi, depois de uma jornada de trabalho, de um tempo fora de casa, ele retorna com a sua equipe de trabalho, né, com os seus guerreiros. E quando Davi ele chega em casa com os seus companheiros, ele se depara com a cena até Jesus, faltou aqui até a palavra, mas eu coloquei aqui.
Aterradora, uma cena aterradora, obrigado. Né? E essa cena causou um impacto muito grande na emoção, né, daqueles homens que se depararam com uma situação que havia fugido do controle deles. Eles não tinham como prever o que aconteceu com as suas famílias, porque eles estavam trabalhando, preocupados com outras demandas, e eles estavam cientes de que ao retornarem para casa eles iam encontrar as esposas felizes, né? Uma mesa posta, os filhos ali ao redor da mesa, todos tomando banho, ali ia ser uma festa, uma celebração em cada casa, mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Os inimigos passaram por aquelas cidades, Ziclag, né? E recolheu todos os familiares que foram levados cativos pelos inimigos de Davi, os amalequitas. E a perda, amados irmãos, é algo que ninguém quer. Contudo, às vezes, ela é inevitável. Nem sempre é possível evitar uma perda, pois não temos autonomia sobre tudo o que pode nos acontecer. Foi o que aconteceu com essas famílias, né, que dependiam dos seus cabeças, dos seus pais, e que eles, infelizmente, não puderam fazer nada. E isso pode nos acontecer, uma enfermidade grave, um filho tragado pelas drogas, a falência de uma empresa, crise no casamento, desemprego, né? São situações que, por vezes, fogem da nossa autonomia, do nosso controle. E nós precisamos seguir em frente, porque a vida exige isso de nós. Nós não podemos parar. Eu quero compartilhar com vocês esse sermão, pensando numa ideia central que traduz bem o que diz esse texto. E a ideia central é a seguinte: o Senhor ensina como nós podemos lidar com as perdas quando elas atropelam o nosso roteiro familiar estabelecido. Essas famílias, elas tinham um roteiro familiar estabelecido, mas infelizmente esse roteiro ele foi comprometido, né? Perdas, elas foram geradas, e isso ocasionou uma situação de desespero, de angústia, de aflição. É o que nós vamos ver a seguir no decorrer de todo o texto. E nos versos 1, 2 e 3, nós vamos tratar sobre o tema o valor do reencontro e um drama a ser digerido. Primeiro, a imagem da perda. Segundo, ter que digerir aquilo que eles contemplaram. É o mesmo que eu voltar para minha casa agora, e já aconteceu isso comigo. Estava, assim como vocês, sentado em uma dessas cadeiras, não aqui, mas na igreja que eu congregava em Mossoró, e ao retornarmos para casa, eu e minha família, quando entramos em casa, infelizmente a mobília já não estava mais lá, porque passaram lá e levaram tudo. Aí para nós foi um choque, porque estávamos na casa do Senhor, adorando o Senhor, celebrando com os nossos irmãos na presença do Senhor, mas quando nós chegamos em casa, eu vi assim a porta da sala entreaberta. Eu disse: eu não costumo deixar a porta da minha sala aberta, tem alguma coisa errada aqui nesse negócio, né? Eu abri assim, devagar, interruptor aqui do lado, quando eu acendi a sala não tinha nada. E aí fomos acessando os demais cômodos e o estrago tinha sido feito, né? Então foi uma noite terrível para a gente, entendeu? Não pela perda dos bens, porque as coisas elas vêm, elas vão, elas voltam, né? Mas a sensação de impotência, a sensação de que você não pôde fazer nada. E é assim a vida, tem coisas que a gente não consegue dar conta. E louvamos a Deus naquele dia que nós não estávamos em casa, estávamos na casa do nosso Pai. Vocês lembram lá da mensagem do Salmo 23, né? Que é o Senhor que guarda a nossa vida na casa dele, é Ele que protege, né, quem nós somos. Foi assim que aconteceu comigo e com a minha família. Mas ficou aquele trauma ali, imediato, mas depois superamos. Tudo que perdemos, reconquistamos novamente. Estamos aqui testemunhando da bondade do Senhor,
com a nossa vida. Então, Davi e seus amigos, eles reencontraram esse lugar completamente devastado, um drama, né, aconteceu ali, não só com eles, mas também com as famílias, e eles tiveram que digerir tudo aquilo que tinha acontecido. E eles não tinham outra opção a não ser digerir o acontecimento. E a morte ou o sofrimento mexem muito conosco, sim ou não? Quando a gente perde um ente querido, nós sentimos bastante. Quando algo de ruim nos acontece, nós sofremos, né? Davi e seus homens tiveram que lidar com o imprevisto, o desaparecimento da família, algo que saiu do controle ou autonomia deles. Mas veja, queridos, o que o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7 até o versículo 10, algo que diz respeito a essa nossa condição desfavorável para algumas situações da vida que nós não conseguimos dar conta. E Paulo escreve algo que consola o coração dos irmãos de Coríntios. Eu creio que o Senhor, Ele também há de consolar o nosso coração nesta hora. Porque Paulo diz que mesmo quando nós entendemos a nossa incapacidade para lidar com coisas que nós não conseguimos dar conta, o nosso Deus, Ele é quem chega quando nós mais precisamos e manifesta o seu poder em nossa direção. Escute bem o que o apóstolo Paulo escreveu. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Se veja aqui nesse texto. Temos, porém, este tesouro revelado em barro. Nós somos barro, queridos, porque do barro viemos, para o barro voltaremos. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Davi e seus amigos, eles não tinham poder para reverter aquela situação. Não era o poder de Davi e dos seus guerreiros. No grupo de Davi havia guerreiro com a capacidade de enfrentar 800 homens. Mas essa força, ela foi insuficiente para lidar com essa situação. Mas Paulo diz aqui, acalma-te, porque a força que falta em você, você encontra no seu Deus. Porque o problema que você está enfrentando é para o seu Deus ser glorificado através da tua vida, se você nele esperar. E aí Paulo, ele destrincha, né, como a gente diz aqui no Nordeste, o que nós somos e o que nós experimentamos. Mas que se nós dependemos do nosso Deus, nós em tudo prevalecemos. Ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, ou seja, levando conosco aquilo que Jesus, Ele fez por nós, e que esse movimento do Senhor em nossa direção nos fez o que nós somos hoje, e que o nosso corpo manifeste a glória do nosso Deus, apesar da tribulação, apesar da angústia, apesar do desânimo, apesar da perseguição, de estarmos abatidos. Tudo isso, queridos, tudo isso remete a nossa vida com Deus numa condição de que nós podemos, em meio às dificuldades, às crises, revelar a glória de Deus. O apóstolo Paulo se refere a gente agredida, ou que sofre e não desiste, mas insiste e confia em Deus para recuperar o que foi perdido. Guarde no seu coração essa lição. As crises nos ajudam a entender o quanto nós somos frágeis e dependentes de Deus para superá-las. A primeira questão aqui, queridos, é entender que nós não somos autossuficientes, que nós não pertencemos ao quadro de super-heróis da Marvel. Nós somos humanos frágeis,
Porém, a nossa força, o nosso fortalecimento advém do nosso Deus. Não adianta achar que nós temos condições de enfrentar e dar conta de tudo, porque isso denota para o nosso Deus um comportamento soberbo. Nós vamos ver isso aqui mais adiante. Porque aquele que se considera autossuficiente, naturalmente não precisa do Senhor, porque consegue dar conta de si mesmo. E aí eu quero deixar uma perguntinha para vocês. Reconheço a minha limitação e, portanto, confio e dependo de Deus para lidar com as minhas crises? É assim, queridos, que nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa limitação e, portanto, tudo ao Senhor nós devotamos, tudo ao Senhor nós confiamos e nele nós esperamos. Segundo ponto, referente aos versículos 4 e 5. Como o progresso de resgate do coração. Eles, diante daquela realidade adversa, do sumiço das famílias, o coração deles muito se abateu. O coração ficou pesado. Eles tiveram que lidar com essa emoção negativa, com esse desespero que tomou conta do ser deles. Como Davi e seus homens, precisamos aprender a chorar. As lágrimas são o sangue da alma. E o Senhor Jesus, pela escrita de Mateus, capítulo 5, versículo 4, disse: bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. O choro, ele nos propicia, queridos, aliviar o peso da alma. O choro nos ajuda a acalmar o coração no momento da aflição, de angústia que nós estamos experimentando. E foi o que aconteceu com esses homens. E nós precisamos chorar uns com os outros no dia da adversidade, no dia do problema, pois é assim que o apóstolo Paulo nos ensina no livro, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 15, que ele diz assim: choremos uns com os outros. Há momentos que nós vamos sentar e sorrir, alegrar-se uns com os outros, mas existirão momentos que nós precisamos chorar uns com os outros. Ter empatia uns com os outros, se colocar no lugar uns dos outros. Porque se nós somos famílias de Deus, pertencemos à mesma casa, temos o mesmo Pai, nós não podemos ser indiferentes ao sofrimento de um parente, de um familiar nosso, que faz parte da mesma família de Deus. Se não nos colocamos no lugar do nosso irmão e choramos com ele, existe algo de muito diferente em nós, que carregamos o título de sermos chamados filhos de Deus. Pois a válvula que nos pressiona por dentro precisa ser liberada, e o choro nos mostra o valor do que perdemos. O processo do choro nos ajuda a entender duas coisas: que precisamos aliviar aquilo que nos pressiona por dentro, aquilo que nos causa angústia, que nos deixa com a alma pesada. Em segundo lugar, refletirmos o quanto a nossa família ela é importante para nós, o valor da família que nós fazemos parte dela, o peso que ela representa para a nossa história, para a nossa vida. Quando nós choramos de maneira sincera por algo que não estava programado, mas infelizmente aconteceu, e que nos restou foi o choro, queridos. Nós choramos porque nós nos compadecemos daqueles que nós amamos, daqueles que nós queremos bem, daqueles que nós cuidamos, zelamos, protegemos. E aí é na perda que vem a reflexão do quanto nós amamos ou deixamos de amar aqueles que fazem parte da nossa família. Então veja que o choro ele é proveitoso.
O choro, ele nos traz a realidade da nossa presença ao lado uns dos outros. A Bíblia diz que é melhor você estar num funeral, porque lá você vai refletir acerca do que vale a sua vida. É muito mais proveitoso e valioso você estar no funeral do que você estar numa festa. Porque quando você está numa festa, só vai para uma festa quem está bem de saúde, né? Quem tem dinheiro no bolso para gastar. E lá ninguém pensa em problema. Só em desfrutar daquele momento ali de celebração. Não é errado, não é pecado, né, celebrar, a gente faz isso. Não é assim? Mas o sábio diz que é melhor, há mais proveito você estar num funeral do que você estar numa festa. Porque numa festa é tudo perfeito. Mas lá no funeral você reflete sobre a importância da vida. No funeral você traz à memória aquele que está lá sendo velado, o que foi, o que deixou de ser, o que você não foi, o que você foi na vida daquele ente querido que você está se despedindo dele naquele momento. Então o choro, ele causa esse efeito de aliviar a pressão do espírito e ao mesmo tempo nos trazer a memória, a importância, o valor que nós damos à nossa família. E quando, queridos, nós choramos, damos um passo na direção de Deus. E aquele que dá um passo na direção de Deus, de maneira humilde, reconhecendo a sua limitação, chorando no sentido de que nós dependemos do Senhor para recuperar coisas que nós perdemos. Tiago escreveu na sua carta, capítulo 4, versículo 6, acerca de quem vai em direção a Deus. Ele diz assim: o Senhor rejeita o soberbo, aquele que é autossuficiente, aquele que não chora, aquele que tem um coração duro, aquele que não se permite refletir o valor da família, mas Deus dá graça ao humilde. A graça de Deus é disponível àquele que demonstra humildade diante dele, que não tem dificuldade nenhuma em produzir algumas lágrimas e chorar de maneira sincera por aqueles que ama, por aqueles que deseja ver bem. A humildade, ao reconhecermos a nossa vulnerabilidade nas crises da vida, nos permite irmos diante de Deus preparados para alcançar a sua graça, queridos. É na humildade. Lembra lá do texto de Esdras, capítulo 8, que nós estudamos? Que Esdras disse lá para os seus companheiros: gente, vamos jejuar, vamos nos humilhar diante do Senhor, porque nós não somos nada. Nós precisamos do nosso Deus para que a boa mão dele nos permita ter uma viagem feliz até Jerusalém. Deus, ele se agrada do humilde, mas ele rejeita aquele que é soberbo, aquele que é autossuficiente, aquele que não reconhece a sua limitação, a sua fragilidade humana, a sua vulnerabilidade, e que isso denota a nossa consciência de que nós precisamos do nosso Deus. E com humilde, amados, nós somos para ir a Deus e rogar o seu favor. Ponto 2.1, ainda nos versos 4 e 5. O choro é terapêutico, mas tem que ter limite. A gente chora, alivia a alma, reflete sobre o valor da família que nós temos, mas tem uma hora que nós precisamos parar de chorar. Temos que enxugar as lágrimas, recompor as emoções, nos colocar de pé, olhar para o contexto que nós temos, que não é o que nós queremos, não era o que nós queríamos, mas é o que nós podemos ter em determinado momento da nossa vida, né? Irmos a Deus e no Deus que nós dependemos começar a refazer ou reconquistar ou ir em busca daquilo que nos foi tirado de maneira indevida. O choro tem a sua função, liberar a pressão da angústia interior, porém, há um momento em que nós precisamos olhar para frente e irmos buscar as soluções. Não adianta ficar chorando
porque só chorar não vai resolver o nosso problema. Nós temos que parar de chorar, recompor, né, o vaso de barro e seguir em frente. Não podemos nos vitimizar, caso contrário, nos tornamos vítimas da vida. Precisamos assumir o controle e seguir em frente, sem pena e dó de nós. A mulher da semana passada, que nós estudamos sobre a vida dela, ela não ficou se vitimizando, ela não ficou chorando dentro de casa, ela não ficou lamentando a perda do marido. Ela chorou, porque ela tem emoção, como todos nós temos, mas ela limpou o rosto e foi em direção àquele que podia orientar ela a encontrar uma solução para o seu problema. E assim também é conosco, queridos. Mas tem gente que só espera o problema acontecer para se entregar ao problema e ficar preso nele e, sabe, a perder de vista, como se diz. Desiste de lutar, não quer mais prosseguir, sabe? Não dá o devido valor àquilo que se foi sem a sua permissão, né? Às vezes é um filho que deixou a igreja, né? Às vezes é alguém que está enfermo, a pessoa escolhe desistir, escolhe se anular, escolhe, infelizmente, ficar presa no seu choro, se vitimizar, achando que, que a vitimização vai resolver o seu problema, quando só vai piorar o seu problema, porque ela se torna mais um problema. Então chore. E esse choro aqui do texto é a ideia de que homens fortes, homens poderosos, guerreiros, né? Nas crônicas dos reis aqui, o autor diz que esses valentes de Davi eram homens poderosos, eles enfrentavam o exército sozinhos com a espada. Tem uma cena aqui na Bíblia que um deles lutou e matou tantos homens que a espada ficou colada na mão, ele não conseguia soltar a espada ficou assim, a espada ficou colada na mão. Mas, irmãos, quando o problema vem, mesmo sem a nossa anuência, né, sem pedirmos, mas vem, e reconhecemos a nossa impotência, apesar da nossa inteligência, né, apesar da nossa vida dedicada a Deus, apesar de sermos bons maridos, boas esposas, né, apesar de servirmos aqui na casa do Senhor, apesar de tantas coisas boas que nós fazemos pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, né, coisas acontecem que nós não conseguimos resolver sozinhos. Nem tudo nós podemos resolver sozinhos. Eu digo sozinhos no sentido de que nós dependemos de Deus. E esse choro aqui é a ideia de que, sabe aquela angústia, aquele sofrimento, aquela dor na alma que você não consegue nem ficar sentado, você se joga no chão e começa, sabe, a chorar. Foi exatamente o que aconteceu aqui com eles. Para a gente entender, queridos, que não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade que nós alcançamos tudo que nós queremos ou mantemos aquilo que nós alcançamos, mas é pela bondade e misericórdia do nosso Deus que está sobre a nossa vida. Não adianta gritar, espernear. Não, tem coisas que a gente não consegue segurar. Elas se vão, né? Ainda bem que os anéis eles vão, mas ficam-se os dedos, diz assim o ditado, né, irmã Kézia? Os anéis se vão, mas ficam-se os dedos, para a gente continuar lutando. Então, amados, nós precisamos limpar o rosto, nos pôr de pé e seguirmos em frente, em busca daquilo que nos foi tirado sem a nossa permissão. Versos 6, 7 e 8. Novas forças são encontradas em Deus. Para mudar a situação, Davi buscou se fortalecer na fonte certa, o Senhor. Não gastou energia buscando culpados e sim soluções. Davi, ele não se vitimizou e muito menos ficou apontando, a culpa é da irmã Márcia. Não, a culpa é da irmã Edna. Não, a culpa é da irmã Diva. Elas que precisam responder por esse problema que me veio e que eu não queria estar vivendo essa situação, mas infelizmente por culpa delas eu estou vivendo. Não, Davi ele não ficou apontando A, B ou C. Ele simplesmente se recompôs,
né? Diz o texto que ele encontrou ânimo aonde? No seu Deus. Ânimo, queridos, no sentido de que aquele espírito abatido, desfalecido, ele reviveu. A ideia de que Davi, ele estava prostrado, ele deu, sabe, aquele salto assim de ânimo, ele lembrou do seu Deus, e no seu Deus ele encontrou o ânimo que ele havia perdido. E a partir dessa atitude, dessa movimentação que ele fez em direção ao Senhor, a coisa começou a mudar. E nós não precisamos de muito para reverter problemas impossíveis, que o Deus do impossível é capaz de reverter. A mulher tinha só um pouquinho de azeite, e desse pouquinho de azeite que ela apresentou ao Senhor, ela pagou a conta ao credor da família, e o que sobrou, ela sustentou, ela criou os seus 2 filhos. Nós não precisamos de muito, mas nós precisamos ir ao nosso Deus, ter ânimo em meio àquilo que nos acontece, que nós não queremos, mas que nós sabemos que nada nos acontece sem a permissão, sem o crivo, sem a anuência do Deus que governa a nossa vida. Queridos, todas as coisas cooperam para o nosso bem, assim diz a palavra do Senhor. Isso que aconteceu com essas famílias, com esses homens, cooperou certamente para o bem deles, porque Davi, ele levantou e foi até a fonte certa que poderia dar a ele aquilo que ele precisava para reencontrar aquilo que ele havia perdido. E como líder daquele grupo, ele tinha que encontrar forças aonde ele não tinha. Aonde foi que ele encontrou forças? No Senhor. Porque se Davi tivesse chutado o pau da barraca, tivesse jogado a toalha, todos seguiriam a mesma atitude do líder, de Davi. Mas não, Davi lembrou do seu Deus. E no seu Deus ele encontrou ânimo para recomeçar de onde ele se encontrava ali naquela situação. Abiatar, que quer dizer pai de excelência, foi uma cobertura espiritual importante para Davi. Como é benéfico, amados, como é importante estarmos ao lado de pessoas tementes a Deus, pessoas maduras, que têm experiências com o Senhor, para nos orientar, para nos dizer o que fazer no momento da angústia, no momento da aflição. Foi o que Davi fez. Foi até o sacerdote Abiatar, e lá ele, com Abiatar, consultou o Senhor, e o Senhor, ele deu uma resposta a Davi. Davi não se afastou de Deus, se encavernando como Elias e desistindo da vida. Ele não conquistaria nada fora se não conquistasse primeiro dentro dele. Às vezes a gente acha que a nossa solução está fora, mas ela começa dentro de nós, porque o Deus que nós servimos é um Deus Espírito, e a parte que nos liga ao nosso Deus é o nosso Espírito, é o que nos une ao Senhor. Então Davi, antes de começar a tratar o que estava fora, o que precisava ser consertado fora, ele começou a tratar o que precisava ser consertado dentro dele. A palavra de Deus foi o recurso que Davi usou para começar a se movimentar e recuperar aquilo que ele havia perdido e que ele precisava do Senhor para tanto. Portanto, queridos, como Davi, que se encostou em Abiatar, um homem que fazia esse meio campo entre Deus, Davi e aqueles homens, porque ele era o sacerdote daquela companhia de homens. Nós precisamos participar dos nossos encontros aqui no templo, porque aqui nós estaremos perto da palavra do Senhor, estaremos perto de uma cobertura espiritual que nós podemos desfrutar na presença do nosso Deus. Nós precisamos participar dos nossos encontros nas casas, precisamos orar mais, precisamos ler mais a Bíblia, precisamos estar mais próximos da palavra do Senhor, porque só a palavra do Senhor pode nos mostrar a direção que nós precisamos tomar para encontrar aquilo que nós queremos
recuperar. Foi isso que Davi ele fez, foi isso que a mulher, a viúva fez, é isso que nós devemos fazer. Valorizar momentos como esse, porque aqui você está perto dessa palavra que anima a sua alma, que lhe dá uma direção, que lhe dá um caminho concreto, pavimentado pelo Senhor da palavra. E se você seguir à risca aquilo que a palavra de Deus diz ao seu coração, vai acontecer o que aconteceu com a mulher, e vai acontecer o que nós vamos ver mais adiante aqui com Davi, com esses homens. Porque quando a palavra de Deus é liberada, quando ela é acatada e quando ela é respondida, o poder de Deus é manifestado na vida daquele que coloca em prática a sua palavra. Nós queremos ver o poder de Deus, mas nós não obedecemos a palavra de Deus. Nós queremos ver as maravilhas de Deus, mas nós não cumprimos à risca aquilo que Deus ele nos diz na sua palavra. Se Davi não tivesse ido até Abiatar, ele nunca teria recuperado sua família. Por que ele recuperou a sua família? É o que nós vamos ver no próximo domingo. Porque ele foi até aquele que tinha a palavra de Deus. E sem a palavra de Deus, meus amados, nós não vamos muito longe. Porque assim disse o Senhor da palavra, aquele que é a palavra, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Entendamos, segundo aquilo que nós refletimos anteriormente, Jesus, ele é a videira, porque ele é a uva, é ele que traz a graça do Pai, é ele que traz essa alegria que foi perdida, né? Que permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Amados, se nós queremos reconquistar ou recuperar coisas que nós perdemos, nós precisamos passar pela palavra dada pelo Senhor da palavra, por Jesus, porque ele diz aqui que sem ele nada podemos fazer. Se ele é a videira, nele nós encontramos as uvas que produzem o vinho que alegra o nosso coração e alegra a nossa alma. É nele. Foi o que Davi fez. Ele foi até Jesus, ele foi até a palavra, ele foi até aquele que tinha a capacidade de dizer: Davi, o seu coração estava triste, mas a partir desse ponto ele vai começar a se alegrar, porque eu vou direcionar você até aqueles que você ama, até aqueles que você perdeu, até aqueles que você quer recuperar e reunir ao redor da sua mesa, para que eu seja glorificado por você e pelos seus. Eu sou esse Davi, porque você veio a mim, porque você se lembrou de mim, porque você encontrou ânimo em mim. Eu vou alegrar o seu coração. Se você se entristeceu, se você ficou aflito, angustiado pela cena que tomou conta dos seus olhos e consequentemente dos seus pensamentos, eu que vou restaurar a sua alma, eu que vou devolver a sua família, eu que vou fazer novamente aquilo que foi desfeito, não pela tua vontade, mas pela vontade dos seus inimigos. Mas eu sou maior, Davi, do que qualquer um que possa intentar contra a sua vida ou contra a vida daqueles que você ama, porque eu sou a sua alegria, porque eu sou a sua graça, Davi. Se nós queremos alegrar o nosso coração, precisamos permanecer nele, ele em nós, porque ele é a videira, nós somos apenas os ramos, mas são os ramos que produzem o fruto. E para que o vinho, querido, ele possa ser posto na mesa, como esse copo d'água aqui, eu posso beber água contida nele. Antes de se tornar vinho, ele passa por um longo processo. Vocês lembram? Que as uvas são pisadas. Sofrimento, não é isso? Humilhação, angústia, aflição. Mas depois de pisadas, elas se transformam no vinho.
o vinho que alegra o nosso coração. Então você pode estar nesse processo, sendo pisado na sua angústia, no seu sofrimento, na sua aflição, mas isso vai passar, porque você vai se transformar em vinho e você vai desfrutar da alegria do Senhor que está sobre a sua vida. Quando sairmos em busca do que perdemos, saiamos guiados pela palavra de Deus. Não façamos nada fora do que Deus diz em sua palavra. Essa é a chave, amados, que abre as portas daquilo que para nós é impossível e se torna possível pelo poder da palavra de Deus. O que Deus ele quer de nós? O que Deus quer de nós é que não importa o que nos aconteça pelo caminho, permaneçamos firmes, pois não há tragédia que o Senhor não possa transformar em vitória. Não há nada que nos foi tirado que o Senhor não possa recuperar e restituir. Deus controla a história da nossa família e nós podemos descansar, pois sabemos que o Senhor nos guia pelo caminho da vida. Não estamos sozinhos, contamos com Deus fiel e presente nos momentos bons e ruins que passamos. O nosso Deus ele é o mesmo. Seja na perda, seja no ganho, ele permanece Deus, queridos. Ele não muda. E até aquilo que nós perdemos, nós podemos encontrar proveito, porque certamente é para a glória de Deus. E que o Senhor ele nos ajude a ser como Davi, a ser como aquela mãe que perdeu seu marido e ganhou uma dívida, mas que a palavra de Deus encontrou lugar, tanto no coração dela como no coração de Davi. E tudo se fez novo, porque o Senhor é aquele que está fazendo coisas novas a partir da nossa fé que nós depositamos nele. Então, se você está passando por uma luta como Davi, se você perdeu algo, não se desespere. Se alegre como Davi, tenha ânimo, vá ao Senhor, que anima a sua alma, que ela se coloque de pé e vá em busca daquilo que lhe foi tirado sem a sua permissão, daquilo que levaram sem a sua anuência, né? Aquilo que fugiu da sua alçada, porque você não tem controle e autonomia sobre todas as coisas, mas o nosso Deus tem. Se você confia nele, se você descansa nele, não desista dele, porque ele nunca vai desistir de você e daquilo que alegra você. Amém? Vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor a sua palavra que nos foi entregue nesta hora. Senhor, nós te damos graças, Deus, por esta palavra poderosa, desafiadora, encorajadora. Essa palavra, Deus, que nos anima a prosseguir como animou Davi. Essa palavra, Senhor, que ela resulta em milagres para todo aquele que nela crê, Pai, porque ela é o poder do Senhor para a nossa vida, ela é viva e eficaz. Essa palavra, Pai, que nos ensina a fazer todas as coisas, ó Deus, que lhe apraz. Essa palavra que move as mãos do Senhor em nossa direção, e que as nossas famílias, elas valorizem a sua palavra aqui no templo, como também nas casas, ó Deus, nos momentos devocionais, ó Pai, que cada família pode desfrutar com o Senhor, Deus. Ó Pai amado, que sejamos um povo mais devoto, ó Deus, daquilo que a sua palavra nos ensina, Pai. Que sejamos uma igreja, Deus, que valoriza o poder dessa palavra. Uma palavra que exige de nós resposta, que exige de nós, ó Deus, um movimento em direção à sua vontade. Uma palavra, Deus, que não promete, ó Pai querido, aquilo que não está contido nela, mas ela garante e promete aquilo que o Senhor Deus revelou para o nosso deleite, ó Deus, para o nosso desfrute, Pai. Ó Deus querido, Deus amado, abençoe os lares aqui representados, ó Pai, e que nenhum desista, que nenhum, Deus, se prenda ao choro, se prenda ao problema, se vitimize, mas que se recomponha, que se coloque de pé, enxugue as lágrimas e siga em frente, ó Pai, em busca daquilo que o Senhor nesta hora nos prometeu, Pai. Se seguirmos fielmente
obedientes à tua palavra, Pai, certamente nós iremos celebrar, nós iremos cantar o hino da vitória, porque tu és o Deus da vitória. Tu és o Deus que se alegra com a alegria dos seus filhos. Tu és o Deus que tem prazer, Pai querido, em nos abençoar. Tu és o Deus, ó Deus, que se compadece de nós, seus filhos, mesmo na ignorância que nutrimos pela falta de conhecimento do Senhor. O Senhor se importa conosco, o Senhor nos alerta, nos adverte, nos anima, nos encoraja, nos move a continuarmos em frente, ó Pai querido, nesse curso de vida que o Senhor tem nos mostrado a cada dia, Pai. Ó Deus, que a tua palavra nos anime nesta hora e sempre, pois é isso que pedimos, Pai.